Os 12 apóstolos de Jesus foram testemunhas diretas da ressurreição e da vida do Mestre. Foram chamados para uma missão grandiosa, espalhar o Evangelho por todo o mundo. No entanto, esse caminho não foi fácil. Eles enfrentaram inúmeras perseguições, e muitos chegaram a perder suas vidas por amor a Cristo. A história dos apóstolos não é apenas sobre fé, mas também sobre sacrifícios extraordinários e perseguições implacáveis. A morte de cada um deles não foi uma simples consequência da idade ou de causas naturais, mas uma consequência direta da sua fé inabalável. Neste vídeo, exploraremos os detalhes da vida e morte de cada apóstolo, conforme registrado na Bíblia e nas tradições da Igreja, com base em relatos históricos. Você vai descobrir o quão dramático e profundo foi o destino deles. Se você está curioso sobre o fim de cada um dos apóstolos, saiba que suas mortes não foram comuns. Elas foram marcadas por martírios, mistérios e até mesmo eventos que desafiam a compreensão humana. Então, prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos detalhar o que se sabe sobre os apóstolos, suas mortes, e como sua liderança a Cristo foi um testemunho imenso de fé e confiança. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar com a gente até o final deste vídeo. Pedro, o apóstolo de Roma. Simão Pedro, originalmente um pescador na Galileia, foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Pedro é uma das figuras mais proeminentes dos evangelhos. Ele é descrito como impulsivo, mas profundamente comprometido com Jesus. Foi Pedro quem, ao ser questionado por Jesus, soube que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua jornada com Cristo levou a testemunhar muitos milagres. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro se tornou uma das figuras centrais da igreja primitiva. No entanto, Pedro também teve momentos de fraqueza, como a sua negação de Cristo durante a prisão de Jesus. Contudo, após a sua restauração por Jesus, ele se tornou um pilar da igreja, especialmente em Roma, onde se localizou. Quando o imperador Nero iniciou uma perseguição brutal aos cristãos, Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ele foi crucificado no Monte Vaticano, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro. Sua morte, embora trágica, é vista como um testemunho de sua fé inabalável em Cristo. João, o apóstolo amado. João, o apóstolo amado, é uma figura central nas Escrituras, muitas vezes mencionada como o discípulo de quem Jesus mais amava. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, também apóstolo. Sua relação com Jesus era tão profunda que ele esteve presente nos momentos mais cruciais da vida de Cristo, na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na agonia do Getsêmani. João é descrito como sensível espiritualmente e com uma profunda compreensão dos ensinamentos de Jesus. Sua proximidade com Cristo permitiu que ele fosse testemunha direta de muitas verdades e milagres. Após a ascensão de Jesus, João se tornou uma das figuras centrais na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. No entanto, a sua missão levou a ser perseguida implacavelmente. Durante o reinado do imperador romano Domiciano, João pregou em Éfeso, onde foi capturado, torturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente. Segundo a tradição, porém, Deus preservou sua vida de maneira milagrosa e ele não sofreu danos. Diante desse milagre, o imperador ordenou que João fosse exilado para a ilha de Patmos, um local de prisão onde João passou seus últimos anos. Foi em Patmos que João recebeu visões apocalípticas que se transformaram na base do livro do Apocalipse, revelando não apenas a natureza de Cristo, mas também detalhes profundos sobre o futuro da humanidade e a segunda vinda de Cristo. De acordo com a tradição cristã, João não morreu como mártir, mas sim de causas naturais em Éfeso, por volta do ano 100 DC, com cerca de 94 anos. Acredita-se que, ao abrir a sua tumba, o imperador Constantino encontrou-a vazia. Sua morte,
Embora não tenha sido violenta, foi um reflexo de sua vida dedicada e da força espiritual que ele transmitiu para os cristãos. Tiago, o maior. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, também teve um papel central no ministério de Jesus. Juntamente com João e Pedro, ele compôs o círculo íntimo de discípulos que esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração de Cristo e o sofrimento no Getsemane. Após a ascensão de Jesus, Tiago continuou a pregar o Evangelho. No entanto, a sua jornada foi tragicamente interrompida por martírio. Nos Atos dos Apóstolos, está registrado que Tiago foi morto pelo rei Herodes Agripa I, que procurava agradar os judeus. Ele foi decapitado em Jerusalém, e sua morte marcou a primeira execução de um apóstolo registrado na Bíblia. A execução de Tiago é um testemunho de sua lealdade a Cristo, que o levou a sacrificar sua vida por sua fé. Sua morte serviu de exemplo para a igreja primitiva, mostrando que o caminho do cristão pode ser árduo, mas é sempre um caminho de fé. Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, não tem tanta visibilidade nas Escrituras, mas sua contribuição foi significativa. Após a morte de Jesus, ele seguiu para o ministério. Segundo algumas tradições, pregou o evangelho na região da Mesopotâmia e Pérsia. Sua morte, embora não detalhada na Bíblia, também é cercada de mistério. A maioria das fontes cristãs antigas sugere que ele foi martirizado pela ordem do rei Herodes Agripa I, sendo decapitado. No entanto, outras fontes indicam que ele foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte. O martírio de Tiago Menor é um dos exemplos mais trágicos de como os apóstolos pagaram com suas vidas pela propagação do Evangelho. André, o irmão de Pedro. André, irmão de Simão Pedro, é muitas vezes ofuscado por seu irmão, mas desempenhou um papel importante nos primeiros momentos do ministério de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus e foi o responsável por trazer seu irmão Simão para Jesus. Após a morte de Cristo, André continuou sua missão de espalhar o Evangelho. Ele abrange diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia. A tradição cristã afirma que André foi martirizado em Patras, na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Sua crucificação foi precedida por torturas brutais, mas ele permanece firme em sua fé até o final. A Cruz de Santo André, que ficou famosa devido ao seu formato único, tornou-se um símbolo importante na história do cristianismo. Bartolomeu Natanael. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele é frequentemente descrito como honesto e sincero. Bartolomeu foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e teve um encontro notável com ele, onde Jesus diz: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Após a ascensão de Jesus, ele pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Índia e a Armênia. A tradição cristã afirma que Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde foi cruelmente espancado, esfolado vivo e, finalmente, decapitado. Seu martírio foi um dos mais brutais, e sua morte é um testemunho de sua dedicação total à causa de Cristo. Mateus, o publicano, é conhecido por ser o autor do Evangelho segundo Mateus, um dos 4 evangelhos canônicos. Ele foi chamado por Jesus enquanto estava coletando impostos, e sua conversão se tornou um testemunho poderoso da misericórdia de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Mateus se dedicou à pregação do Evangelho, viajando principalmente para a Etiópia, onde residia uma comunidade cristã. A tradição cristã afirma que Mateus morreu como mártir, embora os detalhes variem. Algumas fontes afirmam que ele foi decapitado, enquanto outras sugerem que ele foi martirizado por fogo. Seja qual for o caso, sua morte foi um sacrifício, como todos os outros apóstolos, por sua fé e dedicação à missão de Cristo. Tomé é mais conhecido por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus, quando afirmou que só acreditaria se visse as feridas de Cristo. No entanto,
Depois de ver Jesus ressuscitado, Tomé fez uma das declarações mais profundas sobre a divindade de Cristo, dizendo: "Meu Senhor e meu Deus." Após a ascensão de Jesus, Tomé passou para a Índia, onde pregou o Evangelho e fundou uma das primeiras igrejas cristãs na região. Tomé foi martirizado na Índia, sendo cruzado por lançamentos, e sua morte foi um reflexo de sua fé fervorosa e compromisso com a obra de Cristo. Seu sacrifício se tornou um símbolo do poder da fé mesmo diante dos maiores desafios. Filipe foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus e é frequentemente citado em vários relatos do Novo Testamento. Ele era conhecido por ser um pregador fervoroso e evangelista. A tradição cristã afirma que Filipe pregou na Ásia Menor e na Grécia, onde converteu muitos para o cristianismo. Filipe morreu como mártir na cidade de Hierápolis, na atual Turquia. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro, em um sinal de sua total devoção a Cristo. A sua morte reflete seu papel como um dos primeiros pregadores do Evangelho e sua disposição em morrer por sua fé. Simão, o Zelote. Simão, conhecido como Zelote, era parte do movimento radical dos Zelotes, que buscava libertar Israel da ocupação romana. Quando foi chamado por Jesus, Simão abandonou suas ideias radicais e se dedicou a pregar o Evangelho. A tradição afirma que Simão pregou na Pártia e foi martirizado lá. Ele foi cortado ao meio com uma serra, uma morte brutal, mas que reflete sua dedicação inabalável à mensagem de Cristo. Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes é, sem dúvida, o apóstolo mais infame. Ele é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Após a traição, ele sentiu uma profunda culpa e remorso, mas sua tentativa de devolver o dinheiro e pedir perdão não teve efeito. Ele acabou se suicidando. A morte de Judas é marcada pelo desespero e pela traição, refletindo a seriedade da escolha de trair o Filho de Deus. Sua morte foi um fim triste para alguém que teve a oportunidade de seguir Jesus, mas escolheu um caminho de desespero.